Convido-os a abrirem a palavra de Deus no livro de Ageu, no Antigo Testamento. Livro de Ageu, um profeta menor, finalzinho do Antigo Testamento. Nós teremos uma breve devocional e logo a seguir daremos início no nosso processo de eleição. Uma breve devocional no começo do capítulo de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu 1, perto do livro de Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e sereis glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Querida igreja, o livro de Ageu foi escrito, foi registrado para que ficasse claro para as próximas gerações que Deus tem seus propósitos, Deus tem sua vontade. O livro de Ageu está aí diante de nós hoje. Hoje nós lemos, agora, na língua portuguesa, traduzido para nós, para a nossa língua materna, certamente com um propósito, para que nós, milhares de anos depois, compreendêssemos que o Senhor é o centro da existência, de tal forma que é Ele que conduz a tudo. Este capítulo nos ajuda a pensar que no momento que o Senhor quis, Ele levou o seu povo de volta à sua casa, de volta à sua cidade. Isso era improvável. Isso foi completamente inesperado. Os pesquisadores da época não poderiam prever de maneira alguma, não tinha como ter alguma maneira possível, não havia dados possíveis. Este povo estava debaixo, completamente debaixo de um poder que ele por si só não poderia sair. Era um povo escravo, era um povo que não tinha autolibertador, não tinha ideias de dentro do povo para encontrar uma saída. Mas Deus quis que este povo voltasse a Jerusalém e o fez pelo seu poder, através da sua vontade, naquele tempo que o Senhor quis que fosse e da forma como o Senhor quis que fosse. O Senhor Deus dos exércitos,
É um Deus que contraria as expectativas do homem. O Senhor Deus de todos os tempos chama o seu povo, dispersa o seu povo, se Ele quiser. O Senhor Deus da adoração, o Senhor Deus imutável, o Senhor Deus que não pode haver nele qualquer tipo de sombra de mudança, faz coisas que os homens ficam assustados. E então, quando este povo voltou para casa, para Jerusalém, voltou para o lugar que ele mais amava, uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi reconstruir o templo. Mas havia inimigos. No mesmo tempo em que o povo de Deus tinha vontade de reconstruir aquele templo que um dia Salomão havia feito, os inimigos diziam: que é isso? Uma coisa é vocês voltarem para casa, é voltarem para Jerusalém. Uma coisa é de maneira fortuita, uma coisa é um golpe de sorte que vocês tiveram. Uma coisa é algo que nós não podemos explicar, é vocês voltarem a Jerusalém. Agora, reestruturarem o culto, a adoração a Deus, isso tem que passar por cima do nosso cadáver. E então, forças políticas, sociais, na pessoa, ou pelo menos através de alguns reis, dentre eles Sambalá, Tobias, Gesem, começaram a dizer: vocês não levantarão nada aqui. No entanto, o povo era o povo de Deus para reconstruir tudo de novo, mas as ameaças eram tão fortes que estudiosos dizem que o povo parou por 14 anos. Por 14 anos o povo parou a reconstrução do templo. Por 14 anos tinha tudo, estava tudo ali. O povo estava de volta a Jerusalém, o templo estava ali sendo levantado, já havia começado a obra. Mas quando a opressão chegou, quando a perseguição chegou, o povo parou e voltou para as suas casas, voltou para a sua vida. E então Deus levanta este homem aqui que nós estamos vendo, Ageu, para dizer: vocês não são mais meu povo? Considerem o passado de vocês. Não é bom vocês viverem distante de mim. Não fará bem para vocês não existir esta casa. Não fará bem para as suas vidas. Se não existir este lugar de adoração, vocês não me adorarão nas suas casas. Vocês sozinhos cuidarão dos seus interesses. Vocês estão cuidando dos seus interesses. Considerem o passado, Ageu disse. Então, nesse momento, quando ele levanta essas pessoas, profeta, governador, ele diz: traz meu povo de volta. Falem a esse povo. O Espírito há de falar aos seus corações. Voltem para mim. Voltem para o Senhor Deus. E Ageu começou a pregar na economia deles. Olha que coisa. Ageu começou a dizer: eu sei que vocês cuidam bem de vocês mesmos, mas das coisas do Senhor precisam cuidar como cuidam bem das suas coisas. Da casa do Senhor, vocês precisam se importar. É minha casa, é casa do Senhor. Quando Ageu começa a pregar isso, meus irmãos, e começa a dizer: e eu tenho o jeito de fazer isso, a casa permanece em ruínas, mas eu sou o Senhor da madeira, eu sou o Senhor da construção, eu sou o Senhor da engenharia. Vocês só precisam se dispor, só. Eu faço todo o resto. E então, através da palavra, depois de Ageu pregar a palavra de Deus e reforçar algumas vezes: olhem o passado de vocês, considerem o passado de vocês. Não é melhor rever o vosso passado? Não é melhor rever o porquê de tanta escassez? Não é melhor rever o porquê de tantos males entre vós? Não é melhor rever por que tanta coisa realmente não deu certo na vossa vida? Será que não é melhor rever aquilo, entender que eu comando tudo e eu estou trabalhando com vocês? E eu estou trazendo ensinamentos duros a vocês para que vocês voltem para mim? Mais ou menos é isso que é a mensagem de Deus através de Ageu. E é a partir daí que o povo entende: nós estamos em relação com o Senhor e não estamos numa relação adequada com o Senhor.
Nós temos um Deus que até quando nós fugimos para cuidar dos nossos interesses particulares, Ele vem atrás. Ele vem onde nós estamos. Ele vem nas nossas casas. Ele avaliou quando nós colocávamos uma pintura bonita na nossa casa. Ele avaliou quando colocávamos a melhor madeira na nossa casa. Ele avaliou quando retínhamos a nossa fidelidade. Deus vem atrás de nós. Deus entrou na nossa vida, entrou na nossa forma social, econômica, espiritual. Deus vem atrás de nós através do seu profeta. Foi assim que o povo, ao compreender que Deus não morava isoladamente em algum lugar, mas vivia no meio deles, o povo atendeu. E o povo voltou, irmãos, é tão significante, porque o versículo 14, e eu finalizo com isso, o versículo 14 mostra que Deus opera com o seu povo através do seu Espírito. O Espírito de Deus trabalha no meio do seu povo. Deus é Deus de todos os tempos, Deus absoluto, Deus que tem a sua vontade, Deus que não foge aos seus propósitos, Deus que criou um povo, sustentou um povo para ser adorado por este povo, Deus que vai atrás desse povo. Deus que tem tanto amor por esse povo que não larga esse povo, até quando este povo passa horas, dias, meses, anos, sem uma oração de verdade diante do Senhor, sem uma leitura bíblica adequada, com tempo de qualidade ou com qualidade de tempo para ler as Escrituras do Senhor, Deus é Deus este povo. E vai atrás desse povo para dizer, volta povo meu, voltem. E o Espírito de Deus então age, olha o versículo 14, age em todo mundo, não escapa a ninguém. Dos líderes aos liderados. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês. Os estudiosos dizem que em pouquíssimo tempo eles levantaram a casa do Senhor. Havia ficado parada a obra por 14 anos. Por 14 anos, tudo parado. Mato crescendo, animais silvestres andando no meio do templo. Por 14 anos, parecia que aquele povo não tinha força. Parecia que aquele povo tinha mais medo do que coragem. Por 14 anos, parecia que os inimigos haviam vencido. Por 14 anos, ficava evidente para cada pessoa que passasse em frente àquele templo destruído, com a construção inacabada, ficava uma mensagem: povo que não tem força, povo que desistiu de Deus, do Deus deles, povo que não adora mais Deus. Por 14 anos, aquela mensagem foi pregada sem uma palavra, dando a impressão que aquele povo não tinha mais o que fazer. Contudo, em poucos dias, meses, entre dias e meses, quando aquele povo se uniu, voltou à casa do Senhor, reergueu o templo. Se eu tivesse tempo, leria todo o livro de Ageu. Vocês perceberiam as 4 mensagens de Ageu. E em todas elas, com o poder do Espírito Santo de Deus, o povo se voltava para o Senhor. O povo voltado para o Senhor o adora, o louva, o engrandece, o reconhece e vive a sua vida dentro das suas casas com Ele e não sem Ele. Que Deus nos abençoe, porque nós estamos numa manhã importante para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, porque nós estamos elegendo pessoas para o trabalho na sua casa. Nós estamos refletindo nesse capítulo, porque este chamado, através do profeta Ageu ao povo do seu tempo, essa instrução ao trabalho, essa instrução para que o povo viva diante da face do Senhor, é a instrução para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Essa é a instrução. Eis a casa do Senhor. Como essa casa está? Há 53 anos essa casa foi erguida. Quantas coisas já foram feitas neste lugar, não é? Quanto ainda se poderá fazer neste lugar através do trabalho dos membros dessa igreja? Quantas novas vidas conheceremos
pela pregação da palavra de Deus, pelo testemunho, pelo trabalho, a começar dos seus líderes. Quantos discipulados novos faremos nos dias de semana em que pessoas experientes dedicam 1 hora e meia para falar de Deus, de Jesus, do homem, da salvação, para falar da igreja, para falar do Espírito Santo, para falar das últimas coisas. Certamente, pelo trabalho daqueles que são homens e mulheres de Deus, a casa do Senhor vai sendo edificada com um valor que ultrapassa o valor físico. O patrimônio da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro são seus membros. O patrimônio espiritual desta casa é você, diante de Deus, servindo ao Senhor, edificando outras vidas, edificando-se a si mesmo, com lucidez, com sobriedade, com a Escritura aberta. Não de maneira alienada, não de maneira distante e nem de maneira precipitada. Não. Diante da palavra de Deus, o que o Senhor requer de nós? O Senhor requer de nós o que certamente requereu ao povo dele daquele tempo. Que estejamos em adoração diante do Senhor. Que sirvamos ao Senhor com alegria. Que o façamos numa certeza que Ele é o Deus dessa casa, o Deus dessa igreja. Que os propósitos dele não podem ser frustrados e não serão frustrados. Que os 53 anos de vida dessa igreja são um passado para considerar, porque quantos anos ainda teremos pela frente? Tantos quantos o Senhor quiser. O que essa casa não pode ficar, em hipótese alguma, é abandonada por falta de trabalho. Uma igreja protestante, uma igreja reformada, tem no seu DNA uma força muito grande. E essa força muito grande começa por sua liderança. Por homens de Deus. Por homens verdadeiramente espirituais. Por homens que se dispõem à obra do Senhor porque são homens do Senhor. Com homens que se dispõem a trabalhar porque é a sua alegria, é o seu privilégio, é a sua prioridade. Neste tempo, a prioridade não era o Senhor, essa é a queixa. Por isso o profeta foi até as suas casas para dizer: voltem, eu sou o Deus, eu ainda sou a vossa prioridade. Mas o Espírito de Deus os convenceu. A minha oração é que nós sejamos uma igreja sempre convencida pelo Espírito Santo de Deus, que há muito trabalho e há mesmo, mas que este trabalho é nosso privilégio, é nossa alegria. Nós não somos uma igreja que só se reúne no domingo aqui. Nós somos uma igreja que anda em comunhão. Somos uma igreja de amizades, de pessoas que convivem, de pessoas que se respeitam. Nós não somos só uma igreja de 421 pessoas no hall de comungantes. Nós não somos só 421 em plena comunhão. Nós somos 600 e pouco, beirando a 700 com nossas crianças, com as nossas congregações. Nós somos uma parte das nossas famílias, porque muitos da nossa casa não conhecem ainda o Senhor Jesus e há trabalho certo para ti, cristão, nessa direção. Então que o Senhor nos abençoe, que juntos edifiquemos aquilo que nos cabe fazer. Há muito a fazer, irmãos. Há muito a fazer em trabalho que vise alcançar pessoas. O patrimônio, Deus valorizou. O valor do patrimônio é de Deus. Não somos nós que damos valor ao patrimônio de Deus. A valoração da sua vida é Deus quem confere. Que Ele confira, a partir do valor que Ele lhe deu, que Ele lhe confira o privilégio de edificar essa casa. De continuar a edificação dessa casa. Para continuar aquilo que nossos irmãos iniciaram um dia aqui, há 53 anos atrás.